Bom dia, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma manhã de oração, de aprendizado dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar mais uma vez do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, Bruno. Bom dia para todos vocês que escolheram estar aqui hoje conosco, em busca do melhoramento, em busca de evolução. E essa é a terceira semana que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse capítulo que nos ensina tanto, dada a sua importância, são 3 semanas seguidas estudando, aprofundando nos seus ensinamentos. Bom dia, Maria Helena, seja muito bem-vinda. Peço a vocês que, se possível, vá para um lugar confortável, que possa concentrar, ouvir os ensinamentos do Evangelho, procurar colocá-los em prática, respirar fundo, ouvir lá no fundo essa música calma, tranquila, que nos convida a um momento de reflexão. Respira fundo, eleva os pensamentos a Jesus Cristo, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiães. Bom dia, Lidiane, seja muito bem-vinda. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus Cristo, em busca dos seus ensinamentos. Colocamos todos os nossos problemas, angústias, vícios, defeitos nas suas mãos, Senhor, para que nos dê força, nos faça utilizar bem do nosso livre-arbítrio em favor do bem, na prática do bem. Respire fundo mais uma vez, pausadamente. Viva esse momento presente. Esteja aqui de corpo e alma. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele proverá. Agradecemos por mais essa oportunidade de mais um dia estudarmos aqui juntos, numa conexão boa, numa vibração de energia, uma energia de amor, de paz, de fraternidade, juntos conectados num só sentimento, numa só vibração. Agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma noite, por mais uma oportunidade que nos é dada ao amanhecer. Que tenhamos um excelente dia, um dia de muita paz, de muita tranquilidade, que assim seja. Bom dia, Estela, bom dia, Ivaneide, bom dia, Jucimária, bom dia a todos aqueles que chegaram depois, sejam muito bem-vindos. Como eu disse, bom dia, Marta. Hoje é o terceiro dia que nós estamos estudando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. E nessa busca incessante pela perfeição, pelo nosso melhoramento, nós estudamos as virtudes, que são aquelas qualidades morais que nós devemos cultivar e adquirir. Nós estudamos semana passada os defeitos que nós precisamos identificar em nós e erradicá-los, procurar nosso melhoramento, nossa evolução, erradicar a intolerância, buscar o respeito, o amor ao próximo, o perdão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os vícios, as nossas dependências, esse assunto que é tão tortuoso, mas tão necessário ser abordado, um assunto delicado, mas que eu tenho certeza que todos passam ou já passaram por um problema desses na sua família, ou mesmo você já tem esse problema, tem algum vício, tem alguma dependência e precisa ser abordado, precisa conhecer esse assunto para que possa, de uma melhor maneira,
erradicar esses vícios utilizando sempre os ensinamentos do Evangelho. Bom dia, Daniela. Então, o vício é um condicionamento, é uma dependência que o ser humano tem em relação a algo. É o uso que leva ao abuso. E ele pode ter origem, pode ter diversas causas: problemas psicológicos, genética, a influência familiar, o meio em que vive, presença de outros. São alguns fatores que levam à ocorrência do vício. Mas muito mais importante do que conhecer a causa, porque todos nós temos problemas que podem ocasionar o vício. O mais importante é detectá-lo e ter a base sólida no Evangelho de Jesus Cristo, uma base que vá nos sustentar para que possamos utilizar bem do nosso livre-arbítrio. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio para que possamos fazer bom uso. Nós temos a faculdade de usar esse livre-arbítrio a nosso favor ou contra. E quando nós usamos contra, nós, por exemplo, usamos ele contra quando usamos algo que possa nos prejudicar e desse uso possa decorrer o abuso e, consequentemente, a dependência e o vício. Então, os principais vícios hoje, atualmente, são o fumo, o álcool, o jogo, a gula, as drogas, o abuso sexual. Esses são os principais vícios. Então, o uso dessas substâncias, ele causa um prazer transitório. Não vamos ser mentirosos, não vamos falar que esse uso dessas substâncias não causa uma euforia, um prazer. Mas esse prazer, ele é transitório, ele é passageiro. Porque quando alguém usa uma droga, por exemplo, ele ativa no cérebro duas substâncias, que é a serotonina e a dopamina, que dá essa sensação de prazer, de êxtase, de coragem e vários outros efeitos. Mas, passando esse efeito de euforia, de prazer, de coragem e de ânimo, ele causa uma indisposição, um mal-estar, uma depressão. Então, logo em seguida ao uso de álcool, vem a ressaca. Logo em seguida, depois de comermos exageradamente, a gente sente indigestão, sente sonolência. Após o uso de drogas, vem a depressão, a ansiedade, e aquilo faz com que a gente queira usar mais. Então, esses são prazeres materiais. Prazeres que a gente busca em algo que é superficial, são transitórios e imediatamente sucessidos de uma dor, uma ansiedade, uma depressão, e leva à desencarnação prematura, porque nós estamos indo de encontro ao nosso corpo. Nós matamos o nosso corpo. É um suicídio indireto. Então, em contraposição a esses prazeres materiais que são obtidos com essas substâncias, com o fumo, com o álcool, com a droga, tem os prazeres espirituais. Esses são mais sutis, mas são constantes, são permanentes. Os prazeres espirituais, eles decorrem sempre da lei de amor. Porque a lei de amor é amar a Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente reconhece que há algo acima de nós. E quando a gente ama a Deus, a gente coloca o espírito acima da matéria, o espiritual acima do material. E a gente não precisa buscar esses prazeres nessas substâncias. E quando a gente ama a Deus, a gente também ama o próximo. Mas não há como amar ao próximo sem amar a nós mesmos. E quando a gente se ama,
a gente se cuida. A gente cuida de nós mesmos. A gente se valoriza e não se destrói utilizando dessas substâncias, do álcool, das drogas, dos vícios, de tudo isso que nos destrói. Destrói o nosso corpo físico, destrói o nosso espírito, destrói as famílias. Porque quando a gente ama o próximo, a gente pensa antes de usar. Porque o uso dessa substância, os vícios, essa dependência, ela afeta e ela prejudica aquelas pessoas que a gente mais ama, que são os nossos familiares, os nossos pais, os nossos amigos. É uma rede que é prejudicada. Então esses vícios, eles decorrem do nosso egoísmo. Quando a gente pensa só em nós, a gente não pensa no próximo, a gente não pensa nas pessoas que nos amam, os nossos pais que nos deram a vida, que querem o nosso bem. Então essa importância de termos uma base sólida, fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo, de amor ao próximo, de caridade. Porque a caridade não é só aquela caridade material, é a caridade moral, a caridade com nós mesmos. Nos cuidar, nos amar. E essa importância também de passarmos esses valores e esses ensinamentos aos nossos filhos, às crianças, à juventude que está assolada nas dependências, nesses prazeres materiais efêmeros. E como que a gente busca esses prazeres espirituais? Primeiro, através do estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus Cristo, através da oração que nos conecta com Deus, com os espíritos superiores, porque quando a gente se entrega a esses prazeres materiais, ao abuso sexual, à droga, ao álcool, a gente atrai seres que têm os mesmos vícios, que nos suga. Então essa importância grande dessa base sólida, desse estudo dos nossos ensinamentos, para a gente conter, para a gente não ter aquele ímpeto de usar e de buscar somente esse prazer material. Eu tenho certeza que você aqui, você que está me ouvindo, que está assistindo aqui hoje, você tem em casa ou você passa por um problema desse. Pode falar aqui. Tenho certeza que você já passou ou passa por um problema desse na sua família. E hoje nós estamos aqui para elucidar, para falar de quão prejudicial é essa busca por esses prazeres materiais. Por exemplo, o fumo. A cada 8 fumantes, 1 sofrerá de câncer. E cada cigarro encurta a vida de uma pessoa em 14 minutos. Por isso é um suicídio indireto. Por isso é tão prejudicial à nossa vida. Cada fumante absorve 2 maços de cigarros por dia durante 30 anos, diminui a sua vida aqui na Terra em 8 a 10 anos. Vocês sabiam disso? Olha como é prejudicial. O álcool, para mim, é um dos piores vícios, porque ele é aceito e muitas vezes ele é incentivado pela família, pela sociedade. Quem não bebe é recriminado, sofre preconceito. Então é muito grande a dificuldade de resistir a esse tipo de vício, porque ninguém nasce dependente, ninguém nasce viciado, mas Deus nos dá o livre-arbítrio para que possamos utilizá-lo a nosso favor. E como que a gente utiliza o livre-arbítrio? Não iniciando o uso, porque o uso leva ao abuso que gera a dependência. E o álcool, ele é tão importante esse início, porque ninguém
começa a usar cocaína. Ninguém começa direto num crack. Inicia-se no álcool. Do álcool vai para maconha, vai para cocaína, vai para o crack e assim sucessivamente. O álcool destrói relacionamentos. O índice de violência doméstica é gigantesco em decorrência do álcool. Porque o álcool ativa o que há de pior no cérebro, no comportamento das pessoas. Não justifica as atitudes, mas impulsiona. Então, crimes violentos são ocasionados, são praticados, influenciados pelo álcool. Os moradores de rua, na sua grande maioria, são alcoólatras. Então, o uso abusivo do álcool gera a perda da dignidade. A pessoa perde a dignidade, perde o emprego, não consegue se concentrar. Os acidentes automobilísticos, a maioria é causado por embriaguez ao volante. Olha a importância da conscientização e de não se incentivar os jovens a buscar o álcool, a usar o álcool. E em contrapartida buscar se divertir em prazeres espirituais. Muito bem, aqui olha, muitos acreditam que a vida começa no berço e termina no túmulo. A vida não cessa. Então isso quer dizer que a lei de ação e reação, nós sofremos as consequências dos nossos atos. Os nossos atos reverberam não só nessa vida, mas na eternidade. Então o uso abusivo de drogas, por exemplo, gera problemas neurológicos, ocasiona graves problemas psiquiátricos nessa vida. E também numa próxima encarnação, podemos nascer com problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, com um vazio existencial muito grande, porque nós com certeza sofreremos as consequências dos nossos atos. Para vocês terem uma noção da grandiosidade desse problema, uma pesquisa mostrou que existem aproximadamente 200 milhões de pessoas que usam drogas ilícitas, ou seja, fora álcool, porque álcool é uma droga lícita. 200 milhões de pessoas são dependentes químicos. Veja como o problema é grave e como nós temos que combater lá na raiz, lá no cerne. É um problema que assola a nossa juventude, que busca muito o imediatismo, o prazer momentâneo, o prazer material. Porque a droga, num primeiro momento, ela causa euforia, ela causa excitação, ela causa uma sensação de poder, de coragem, como a cocaína, o crack. Outras vezes ela causa um relaxamento, como a maconha. Só que isso, a médio e longo prazo, ela é destrutiva. A droga é destrutiva, ela destrói o corpo físico, destrói o corpo, a nossa memória, destrói neurônios, causa problemas psiquiátricos. Quantas vezes nós vemos a pessoa desenvolver esquizofrenia, desenvolver psicoses em decorrência do uso de drogas? Porque afeta o nosso cérebro, afeta o nosso psíquico. Há alteração de humor, alucinações. A pessoa não consegue se concentrar, a pessoa perde o emprego. Quantas vezes eu já vi estagiários de direito? Quer dizer, tem uma base familiar, tem uma condição financeira razoável, por uso de maconha, não conseguir se concentrar no trabalho, não conseguir realizar atividades rotineiras. E hoje há um incentivo ao uso de maconha. Dizem, muitos até especialistas dizem que isso não afeta a condição psíquica, não afeta o dia a dia. E afeta sim. Isso tem que ser combatido, porque toda droga é prejudicial. Tudo que altera, que você sai do seu normal,
que você sai do seu controle, é prejudicial. Além de trazer, muito bem, André, além de trazer doenças físicas para o nosso corpo, o uso abusivo de drogas, ele atinge os principais órgãos do nosso sistema: pulmão, coração, cérebro, rins. Então atinge os principais órgãos. Por isso, eu digo mais uma vez, é um suicídio indireto. Perde-se a capacidade de trabalho, destrói os relacionamentos, destrói casamentos. Isso é muito prejudicial e tem que ser muito combatido. Deve-se prestar muita atenção nas atitudes, nos comportamentos dos jovens lá no início, lá no nascedouro. Não fazer vista grossa, não fingir que não está vendo. Toda alteração de comportamento, alteração de humor, perda de concentração, isolamento. Uma consequência do uso de drogas é o isolamento. A pessoa se isola da família, dos amigos, da sociedade, das atividades rotineiras. Não pratica mais atividades pelas quais ele gostava, como atividade física, prática de esporte. Então altera tudo, altera todo o comportamento e é super prejudicial e deve ser combatido. Com o quê? Com a base sólida, seguindo os ensinamentos de Jesus, buscando a substituição dos prazeres materiais, que são esses prazeres transitórios, pela busca dos prazeres espirituais, da prática da caridade. Um trabalho de caridade, muito bem, Andréia, entra em depressão. Depressão muitas vezes é causado pelo uso de medicamentos, porque o medicamento também pode ser uma droga, pelo uso de álcool, a ansiedade. Muitas vezes quem fuma fala que fuma para combater a ansiedade, mas é o contrário. A ansiedade, o uso de o fumo, o álcool, a droga, ela gera mais ansiedade. É um efeito rebote. Quanto mais usa, mais quer usar. Então, e outro também problema, outro tipo de dependência, de vício, é a gula. A gula é o excesso na alimentação. Muitas vezes a gente não pensa que isso é uma dependência. E causa dependência sim. E gera uma sobrecarga de trabalho nos nossos órgãos. E toda sobrecarga gera um desgaste prematuro dos nossos órgãos. A gente está matando os nossos órgãos porque está sobrecarregando. E gera consequências também muito negativas no nosso corpo, além da obesidade, que gera também muitas doenças. A obesidade é predisposição para outras doenças. Doenças gera depressão, a pessoa não se aceita, a pessoa entra num ciclo de ansiedade, de comer mais para curar. É o prazer, é a busca mesmo do prazer material, do prazer transitório. E para aproveitar mais as energias durante a alimentação, o que é essencial? Concentrar. Muitas vezes a gente faz tudo no automatismo. Ter a mente tranquilizada, prestar atenção no que estamos comendo, viver aquele momento. Porque a mente tranquila, emoções acalmadas, concentração na alimentação, ela gera a saciedade. Ela traz a saciedade. Porque presta atenção, quando vocês estão alimentando, no momento da alimentação, da refeição, e tem uma discussão, tem uma briga, a gente não dá uma indisposição? Quando a gente está almoçando, por exemplo, e recebe uma má notícia, aquilo não gera uma indisposição? Por isso que a gente tem que ter no momento de alimentação um momento tranquilo, para a gente absorver melhor as energias, porque essas energias que a gente recebe, elas são transmitidas também para os alimentos. E a gente alimenta o nosso espírito com essas emoções negativas. E uma forma da gente combater todos esses vícios
seja da gula, seja do álcool, seja das drogas, é através do processo sugestivo. E o que é esse processo sugestivo? No momento que você vai comer excessivamente, no momento que você pega um copo e vai dar o primeiro gole, no momento que você vai usar uma droga, você pensa nas consequências devastadoras do uso daquela substância no seu organismo e para todas as pessoas que você gosta. E aí, você controla o seu ímpeto nesse processo sugestivo de prever, de verificar, de programar, de pensar nas consequências maléficas desses vícios. Porque os vícios só nos causam mal. Destrói famílias, destrói relacionamentos, é um suicídio, destrói o nosso corpo, a nossa saúde física e mental. Causa prejuízos financeiros. As consequências são muito danosas. Além disso, a gente sofre as consequências nessa vida e em outras vidas, como eu falei. Porque a gente pode reencarnar sofrendo esse desencarne prematuro, sofrendo as consequências com esse vazio existencial, com um problema psicológico, psiquiátrico. Então, o vício é uma dependência, é uma doença. Não é falta de caráter, mas é o mau uso do livre-arbítrio. Por isso, a importância da nossa base sólida, amparada no Evangelho. E nós verificamos nesse estudo de hoje o quanto os vícios nos fazem mal. Eles só nos fazem mal. Os benefícios deles são só naquele momento, naquele instante transitório, naquele instante lá de euforia, de agitação. Passou aquele momento, que às vezes são segundos, dependendo do uso de droga, esse prazer ele é tão passageiro que é segundos. Passou aquilo, vem a depressão, vem a angústia, vem a ansiedade. Então vamos procurar substituir esses prazeres materiais por prazeres permanentes. A prática da caridade, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. E eu quero que você reflita nesse momento. Muitas vezes, se você não passa por esse problema, mostre esse vídeo para outra pessoa, ou se não, faça a essa outra pessoa refletir. O que você vai perder erradicando esse vício na sua vida? O que você vai perder? Pense nisso. Nós não perdemos nada erradicando vícios, nada. Só nos traz benefícios. É difícil? Muito. É muito difícil, porque é uma doença, é uma dependência. Mexe com o nosso cérebro. Mas é preciso ter vontade, ter força, amparado na fé, amparado nos ensinamentos de Jesus Cristo. E o que eu ganho se eu erradicar da minha vida esse vício? Eu ganho o respeito da minha família, eu ganho o apoio, o carinho, a paz que a gente tanto almeja, que a gente tanto veio buscar aqui, que é a nossa missão aqui na Terra, evoluir, melhorar, não regredir. Então, para isso, a gente precisa buscar os ensinamentos de Jesus Cristo. E para isso, eu quero que você estabeleça meta, estabeleça um prazo. E hoje, comece hoje. Pense nos benefícios que isso vai trazer para a sua vida, para a vida de todos os seus familiares, o quanto a sua vida pode melhorar. Esse primeiro passo é decisivo e é preciso orar e vigiar, já dizia Jesus. Oração constante e vigilância constante. A vigilância é primordial para o sucesso, para conseguir vencer esses vícios e fazer essa tão sonhada reforma íntima, que é o nosso melhoramento. E para
para isso, o primeiro passo é aceitar que tem esse vício, que precisa mudar, que depende de você mudar, que depende de nós, que depende do nosso esforço, da nossa vontade. Então, use esse processo sugestivo no ímpeto, na vontade de usar algo, de usar o álcool, de usar a droga, de comer exageradamente. Pense nas consequências danosas, maléficas para o nosso organismo e para todas as pessoas que nos cercam. Pense o quão prejudicial é isso na sua vida e na vida da sua família. E eu tenho certeza que você conseguirá, porque nós estamos aqui para vencer. E procure ajuda. Procure ajuda médica. Muitas vezes é necessário um tratamento multidisciplinar, com psicólogo, com remédios, às vezes até com internação. Ajuda da família. Abra seu coração. Busque apoio nos ensinamentos de Jesus Cristo no Evangelho. Porque ele diz: sede perfeitos. E essa perfeição parte da erradicação dos vícios, do reconhecimento e da erradicação dos defeitos e do enaltecimento das nossas virtudes. Porque eu tenho certeza que eu, você, todos aqueles que passam por esse tipo de problema têm muitas virtudes e muitas qualidades que muitas vezes estão esquecidas no nosso subconsciente. Então procure o AA, procure o Narcóticos Anônimos, procure ajuda e ajude quem está perto de você e está precisando dessa ajuda. Nesse momento de reflexão, de oração, eu agradeço mais uma vez a você que esteve aqui presente conosco, buscando os ensinamentos, o melhoramento. E coloque o seu problema nas mãos de Jesus. Ore, peça força para resistir às más tendências, para resistir ao ímpeto de usar o álcool, de usar drogas, de comer demasiadamente, de ter um relacionamento extraconjugal, de fazer o mal a todas aquelas pessoas que você mais ama. Peça força sempre. Vigiai constantemente. Peço a Deus agora nesse momento, a Jesus Cristo, o amparo dos nossos benfeitores espirituais, para que eles continuem nos acompanhando e nos dando força para resistir a essas más tendências, nos dando força, nos dando o amparo necessário, nos dando o apoio daqueles que nos amam, nos dando paz, nos dando tranquilidade, que é o que mais precisamos. Que vocês tenham uma excelente semana de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade e que assim seja, graças a Deus.